Sejam bem-vindos mais uma vez a esta mensagem, uma mensagem. Portanto, vamos falar sobre o que é fé. O que é fé? E vamos começar por abrir em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em suma, o que é fé? Realmente tem sido mal interpretado o que é a fé. Normalmente as pessoas julgam que fé é confiança em Deus, mas uma confiança que, a confiança que Deus existe, mas que tudo o resto funciona no mundo natural. Isso não é fé. Fé, sim, é uma confiança em Deus em tudo. Confiando que a palavra que Ele escreveu, a Bíblia Sagrada, é para nós e é para nós tudo. Portanto, é a confiança de que Ele escreveu algo para nós. Que Ele deu o seu Filho Jesus em nosso lugar. Portanto, é, em suma, uma confiança no que Ele escreveu para nós. Agora, como é que isso se aplica? Se Deus tivesse escrito para nós a dizer que não devemos ter ou não podemos ter enfermidades, então o que é que nós faríamos se Deus tivesse escrito isso para nós? Confiaríamos ou não? É que realmente Ele escreveu versículos bíblicos onde diz exatamente isso. Que é Ele que perdoa, está escrito em Salmos 103, é Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Está escrito que Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ora, é a confiança nestes versículos que nos traz a fé para a cura. Portanto, fé é uma confiança no que Deus escreveu como sendo a nosso favor. Não é uma confiança em algo que nós julgamos. Não, é uma confiança na palavra de Deus. À medida que meditamos na palavra de Deus, a fé nasce em nós. E então ficamos com uma certeza absoluta que a palavra funciona, é de verdade e é para nós. Portanto, vamos ver exatamente o que eu disse. Vamos abrir em Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quando você espera algo por fé, acreditando em Deus por algo que você orou e pediu, você baseia a sua fé em quê? Baseia a minha fé em algo que eu vi. Isso é a mesma coisa que você dizer-lhe assim, olha, você é proprietário daquela casa. E você vai morar para a casa sem ter nenhum papel, sem ter nenhuma prova. E depois quando chegam lá, então, mas você é o proprietário? Sim, mostre-me o papel que prova que você é o proprietário. Eu não tenho, eu estou aqui porque alguém me disse que eu era o proprietário. Que prova é que você tem? A prova para si é a palavra de Deus. Você tem que basear a sua fé num versículo bíblico, confiando nesse versículo bíblico que é para si. E confessando esse versículo bíblico todos os dias para si. Fazendo isso, você cria fé numa determinada área da sua vida. Você, pois, pode ter muito fé para cura e não ter para finanças. Ou pode ter muito fé para finanças e não ter para um lar abençoado. E existe um versículo, ou mais que um até, para cada área da sua vida, que você deve meditar
deve ler todos os dias para criar mais fé. Porque fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais medita, mais pensa sobre os versículos, mais fé você vai ter. Isto não funciona de forma automática. Você diz que tem fé e passa a ter fé. Não, isso não funciona assim. Você tem que ter a sua fé em algo, baseado em algo. A sua confiança tem que estar baseada em algo. Não pode ser só por aquilo que você ouviu. Ouviu um pastor dizer, ouviu o irmão A, o irmão B dizer, não tem a ver só com isso. A sua fé tem de ser baseada na palavra de Deus. Só assim você tem um plano seguro para confiar em Deus. Vamos abrir em 2 de Coríntios 4:18. Segunda de Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O que é que isto quer dizer? Nós estamos muito habituados a este mundo. No entanto, o mundo não é como era. Eu passo a explicar. Se você for a Gênesis, você vê que o mundo era sem forma, vazio, sem nada. E o Espírito Santo pairava, esperando uma ordem de Deus Pai para que pudesse mudar tudo. Depois que Deus Pai disse, haja luz, e então houve luz, começou a ser transformado. Por isso, este mundo foi todo transformado pela palavra de Deus. E ainda agora é sustentado pela palavra de Deus. Então quer dizer que todas as circunstâncias que acontecem neste mundo estão sujeitas a mudanças. Há coisas que podem estar para vir a acontecer, mas porque você ora, porque busca a Deus, porque fala a palavra de Deus, você muda o trajeto das coisas, o destino das coisas. Porque você está a confessar algo que você acredita. Algumas das vezes até começamos a confessar a palavra de Deus sem acreditar. Mas ao final de algum tempo, porque nós continuamos a perseverar na palavra de Deus, ela se torna nossa. E então a confiança em nós superabunda e então falamos com certeza de fé. Foi assim no princípio de tudo. Ainda hoje eu estava a ver, ou antes a minha esposa estava a ver algo no computador e virou-se que um dado animal estava a fazer uma coisa. E eu disse assim, é da sua natureza. Sabe que é da sua natureza você vencer este mundo? Eu passo a explicar. Nós vamos abrir em Gênesis. Eu já vos digo qual é o versículo. Gênesis 1:26. Em Gênesis 1:26 vamos ver algumas coisas. Antes de eu vos ler, eu quero vos dizer o seguinte. Deus fez todo o planeta, depois fez os animais, fez o homem. E quando decidiu fazer o homem, antes de fazer o homem, ele decidiu alguma coisa. Ele decidiu que este planeta precisava de um regente, ou antes, alguém que dirigisse o planeta. E por isso criou o homem.
Quando eu disse aquilo, eu lembrei-me imediatamente do versículo bíblico, deste versículo bíblico que eu vos vou ler. É da sua natureza, quando eu disse isso, por causa do que a minha esposa estava a ver, de um determinado animal. E é da nossa natureza dominar sobre este planeta. Nós fomos afastados por tudo isso por causa de não estarmos em Jesus. Por causa do erro de Adão, fomos afastados de tudo. Foi-nos dito que não é possível, que não dá, que não temos esse direito. Mas, com a vinda de Jesus, com o preço que Ele pagou por nós, nós fomos feitos justiça de Deus. E a partir dessa altura, temos o direito de dominar. Não temos o direito de dominar pessoas, mas temos o direito de dominar circunstâncias à nossa volta. Não temos o direito de andar aí e dar ordens às pessoas, não é isso. Mas você tem o direito em oração de ir buscar aquilo que lhe é devido, porque você tem esse direito. Veja o que é que o versículo diz em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Estão-me a entender? O que está aqui escrito é domine e domine. E domine. A maioria de nós, cristãos, não estamos a fazer isso. Não estamos a dominar. Não estamos a controlar a nossa própria vida. A maioria das vezes nós dizemos até, e eu uso muito isso às vezes também, Deus proverá. Mas Deus proverá o quê se nós não estivermos a falar ou a orar aquilo que devemos para ir buscar? Que ordens estamos nós a dar para que as coisas venham até ao nosso meio? Você que pode estar com uma dor no seu corpo, porque é que não dá ordens de que ela pare? Que tudo aquilo que está a provocar a dor no seu corpo fique curado no nome de Jesus. Se há uma falta financeira, porque é que você não dá ordens para que as finanças venham até às suas mãos? Eu sei que tudo isto parece muito esquisito, mas eu não estou a dizer para você orar. Ore sozinho. Busca ao Senhor. Busca a sua palavra. Crie fé lendo a sua palavra. Lendo os versículos bíblicos exatamente que o ajudam nesse aspecto. Busque versículos bíblicos para apoiar a sua fé. Ouça, é o Senhor que está a encher a sua boca de bens. É Deus que supre todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você veja todos os homens de Deus, todos os homens de Deus que estão na palavra de Deus, todos eles prosperaram grandemente só porque andavam com o Senhor. Você anda com o Senhor, você obrigatoriamente tem que prosperar. Então, mas como é que vai ser? Isso eu não sei, mas sei que vai acontecer, porque você anda com Deus. E porque você anda com Deus, você prospera automaticamente. Agora você tem que dominar. O diabo tem que tirar as mãos das suas finanças, porque ele lhe foi dado como legítimo direito poder sobre esta terra. E agora você tem que ordenar a ele para tirar as mãos das suas finanças e para que as suas finanças venham até às suas mãos. Aquilo que lhe é devido, aquilo que você precisa, você tem em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o meu justo não me mendigará o pão. Se calhar até é bom nós abrirmos, porque Salmo 37, 25. Salmo 37, 25. E diz aqui, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão.
Então que está aqui a dizer, nunca viu o justo separado, nem os nossos descendentes mendigar. E muitas das vezes somos levados até esse ponto. Para quê? Para nós entendermos que agora temos que dominar. Temos que ir buscar aquilo que não é nosso por direito de nascença. Somos nascidos de novo. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? O que é fé? É a confiança na palavra de Deus que disse para nós. É a confiança que a palavra funciona a nosso favor. Ela é a palavra viva. Ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Então, nós temos que ir buscar aquilo que nos é devido. Seja saúde, seja um lar abençoado, seja finanças. E para isso você necessita-se de fé. Vamos agora abrir em Hebreus 10, 36. E diz aqui, porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, posseis alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Se eu recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Vejam o cuidado que Deus tem em falar. Vejam que aqui no 38 diz, Hebreus 10, 38, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em Tiago, você vai ler que alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas peça com fé, não duvidando, porque o devido é semelhante à onda do mar. E se ele duvidar, não pense tal homem que vai receber alguma coisa do Senhor. Se você não tem confiança em Deus, que Ele pode operar a seu favor, você próprio vai destruir tudo o que Deus possa tentar fazer na sua vida, porque você não acredita e com as suas palavras vai destruir tudo o que Deus quer construir. Não basta só ter fé, mas sim mudar a maneira de falar. Se você continuar a falar negativo e acredita no que é negativo, você está a ter fé ou confiança no que é mau. E então o que é que vai acontecer? O que é mau, porque você é aí que está a pôr fé. Se você acredita no que é bom, acredita na palavra de Deus, busca a palavra, confessa a palavra, você vai falar sempre positivo, sempre o que Deus diz que é bom. E então você vai ter aquilo que fala. Eu costumo dar este exemplo, você imagina uma bateria de um carro. Ele tem um polo positivo e outro negativo. Se a gente encostar os dois, dão faísca. E é isso que muitas vezes nós fazemos. É o quê? Somos negativos e tentamos encostar-nos a um Deus que é completamente positivo. E então dá faísca. Não dá. Nós temos que nos tornar positivos, confiando na palavra de Deus, para nos podermos agarrar no polo positivo e então não dar choque, mas sim ser carregado pela presença de Deus. Você tem que mudar a sua maneira de falar. Você quer ter filhos abençoados. No entanto, fala mal deles. No entanto, conta a toda a gente as asneiras que eles fizeram. Não faça isso. Não faça isso. Fale o que é bom deles. Fale o que é bom para eles. E pare de contar, seja o que for, a quem quer que for. Os outros não precisam de saber nada. Cada vez que você fala, só estabelece mais uma situação e aquilo que você quer afastar da sua vida é exatamente o contrário que acontece. É aquilo que mais estabelece na sua vida, mais fica na sua vida. Por isso, o cuidado que se tem que ter em tudo o que se fala.
E nós podemos ver isso em Romanos 4:17. Portanto, vamos abrir em Romanos 4:17. Esta é a confiança que nós temos que ter em Deus. E vemos aqui como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, nós vimos há pouco que o planeta, não havia nada sobre o planeta. E que Deus começou a falar e as coisas começaram a acontecer. Portanto, Deus chama as coisas que não são como já fossem. E Ele quer que nós façamos o mesmo. Começamos a chamar as coisas que não são como se já fossem. Então, o que é que não é na sua vida que deve ser? Vamos dar o exemplo de finanças. Você está com falta financeira. O que é que você está a falar? Você tem que estar a falar o que quer. E então diz: eu tenho a minha despensa cheia, tenho sempre o meu frigorífico cheio, tenho sempre finanças em grande abundância, Deus está sempre a suprir todas as minhas necessidades, Deus me está a encher a minha boca de bens, a minha conta bancária está sempre a transbordar de finanças por todos os lados, a minha carteira também, no nome de Jesus. Você tem que falar o que é positivo. Pare de se queixar, seja a quem for. Porque quem lhe dá, quem enche a sua boca de bens é Deus, não é as pessoas. Não é o seu patrão, não é o seu emprego, é Deus. Portanto, faça o que é correto. Fale o que é correto. Deixe Deus operar na sua vida. Fale o que é correto. Não destrua aquilo que Deus quer construir na sua vida, falando negativamente. E você me vai me dizer: mas eu sou honesto, eu estou a dizer o que é verdade. Pois, isso é a verdade que você tem. Mas não é a verdade que você quer. Essa é a diferença. Ele pode ser verdade agora, mas pode ser mudado para uma verdade que você quer. E para essa verdade poder acontecer, como Deus falou sobre a terra, haja luz, você tem que fazer haja luz na minha vida financeira. Haja mudança na minha vida financeira. Para isso poder acontecer, você tem que mudar a maneira de falar. Tem que mudar a maneira de falar. Vamos continuar a ler, porque existe mais nestes versículos bíblicos. No versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de uma multidão de nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Vejam que ele creu contra a esperança. Ele creu contra tudo o que ele via à sua volta. Ele creu contra tudo o que era impossível. E não enfraqueceu na fé, no versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já adormecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, por descrença, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Portanto, o que é que Abraão fazia? Ele, que já tinha 100 anos, que não tinha um único filho, Deus disse que ele iria ter uma multidão de filhos. A mulher de quase 90 anos, era impossível. Ela já era estéril antes e nem com 90 anos então seria impossível ela dar filhos. Mas Deus lhe tinha prometido um filho. Um filho que seria dentro dele, do relacionamento entre ele e sua esposa. Então o que é que aconteceu? Ele não duvidou. Ele creu contra tudo e contra todos. Toda a gente, ele teve a sabedoria de não falar a ninguém, acredito eu. Porque se ele falasse, toda a gente lhe dizia que ele era maluco. Isso não funciona. Isso é impossível. Como é que pode ser? Tu tens 100 anos, a tua mulher 90 anos e ainda por cima ela já era estéril, como é que ela agora vai ter filhos? Se já antes era impossível, agora muito mais impossível é. No entanto, ele creu contra a esperança. Ele creu contra tudo e contra todos. Creu porque Deus falou para ele. E Deus fala para si, através da sua palavra. E diz que é Ele que enche a sua boca de bens. É Ele que supra as suas necessidades. É Ele que perdoa todas as iniquidades e sara todas as enfermidades. Jesus foi à cruz
Se fez pobre para que você fosse enriquecido. Jesus foi crucificado em nosso lugar. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas chicotadas que deram nele nós fomos sarados. Vamos continuar a ler. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificando na fé, dando glórias a Deus. E agora vejam o versículo 21, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Deus o que promete na sua palavra, ele é poderoso para cumprir na sua e na minha vida. Glória a Deus. Vejam que Abraão dizia que foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então você tem falta de alguma coisa? Tem falta de saúde, tem falta de finanças, tem falta de outra coisa qualquer? Você todos os dias diz glória a Deus, obrigado Pai porque eu já tenho finanças em abundância, eu estou cheio de saúde, porque a tua palavra ao Senhor diz, e você confessa o versículo, você lê o versículo, lê, relê, pensa sobre ele e confessa-o com a sua boca, todos os dias. Mas por favor, não confesse a palavra de Deus à pressa. Não confesse e embora. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Arranje tempo para Ele. Porque ao fazer isso, Deus lhe vai mostrar coisas que lhe podem estar a impedir. Ou pode não mostrar nada. E vai abençoá-lo. Porque não tem hipótese de falhar. Ele diz na sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E nós temos que ganhar fé na palavra de Deus que é para nós. E isso é que é fé. É a confiança que Deus opera sob a sua palavra na nossa vida, à medida que nós a confessamos para nós, à medida que nós confiamos. Isto não é algo que acontece com o estalar de dedos, é algo que se cultiva. Abraão esperou alguns anos por um filho. Mas ele continuava a dizer, estando certíssimo, que aquele que prometeu também era poderoso para cumprir. E Deus é poderoso para cumprir na sua vida tudo o que você precisa. Basta que você creia nele. E afaste da sua mente, da sua vida, tudo o que é negativo. Mesmo que as coisas sejam metidas à sua frente. Mesmo que metam papéis à sua frente dizendo algo. Confie em Deus. Deixe Ele operar. Diga-lhe a Ele, confia nele. E tudo muda. Eu vos abençoo, em nome de Jesus. Tenham uma boa semana. E nós terminamos por aqui. Obrigado.